e estarmos juntos aqui mais uma vez. Nós vamos tentar hoje entrar direto no nosso ponto para conseguirmos terminar hoje o que temos que falar, para que a gente tenha aqui essa vitória de estarmos iniciando em breve as nossas 40 madrugadas. Eu vou compartilhar aqui a tela e colocar aqui, então, o ponto-chave para a meditação nossa. O texto que temos aqui trabalhado é o texto de Mateus, capítulo 28, 19 e 20. Eu acho que a tela já está aí para vocês. Me ajudem. Está. Só não está travando o meu computador. Eu não estou conseguindo ativar. Acho que agora vai. Está para todos agora? Me dê um ok aí, os que estão aqui mais próximos. Ótimo, pastor. Está Ok. bem visível. Irmãos, esse texto tem sido o texto-chave do ID, porque foi o que Jesus comissionou diante de uma situação bem clara após a sua morte, após o seu sacrifício, após ele ter ido ao céu. Ele está hoje no santuário, mas é um texto que, mesmo ele estando no santuário intercedendo, é um texto que não envelhece, é um texto que vai até o final. Ele próprio diz que esse evangelho eterno tem que ser pregado a todo mundo. Em Marcos 16, 15, fala desse evangelho eterno, todos que são batizados, versículo 16 diz, quem crer e for batizado será salvo. Porém, ele fala no versículo 15 que tem que ser pregado esse evangelho a todo mundo, e ele, para ter êxito nesta profecia que ele faz de que esse evangelho vai ser pregado, ele precisa que os pregadores estejam com ele, sejam discípulos dele. E, para isso, nós temos enfatizado sempre que o ponto principal e crucial do ID é termos o Espírito Santo. E aí vai se cumprir o final desse verso, e ele estará conosco até a consumação dos séculos. Então, precisamos ter o Espírito Santo. Gravem isto. Clamem por isso. Porém, dentro do ID, Deus quer que você ore. Nós já sabemos o poder da oração. Eu até contei para vocês ontem, não é? Foi uma dupla de oração com o pastor Ismael que me salvou a vida, me livrando de um acidente, eu creio assim. Porém, eu quero dizer que todos que nós levamos ao batismo, eles precisam ser discipulados sempre, e esse discipulado ele acontece antes do batismo, com o estudo diário. Vocês lembram que nós enfatizamos que temos que quebrar o paradigma, não pode mais ser aquele de uma vez por semana, porque eu só tenho tempo uma vez por semana, mas nós temos que ter contato todos os dias com quem eu estou discipulando. Jesus esteve com os discípulos todos os dias. E então, ao longo desse tempo, nós vamos ensinar todas as coisas. Ou seja, uma pessoa que se batiza, irmão Mário, não conhece ainda sobre 2.300 tardes e manhãs. Uma pessoa que se batiza ainda não conhece que vai ter no capítulo 13 um decreto de morte sobre os que estiverem ali com Jesus. Mas nós não começamos pela teologia do medo, nós começamos pela teologia do amor, que ele se entregando por amor a Jesus, ele vai aprender que mesmo passando pelo vale da sombra da morte, o Senhor vai estar com ele, não é assim que nós aprendemos? Então, o discipulado é antes do batismo, depois do batismo, porque você vai ensinar tudo o que você sabe para aquele que você está agora querendo levá-lo para Jesus. E aí vem a terceira parte hoje. Depois que você está no discipulado, já que esse discipulado faz parte do antes, durante e depois, o que você vai mais desejar e pedir é que a pessoa que você está discipulando, que você escolheu, ou o Espírito Santo escolheu para você, ele se engaje em ganhar novas almas. E a irmã Cleide, perdoa a irmã Cleide citá-la aqui, porque nós estávamos numa sala agora simultânea, foi uma sala abençoada, irmã Cris, irmã Cleide, pastor Robson e eu, e ali nós estávamos orando. Hoje ninguém foi arrebatado ali, todos ficaram até o final,
mas ali enquanto orávamos, a irmã Cleide fez uma citação, e a irmã Cleide disse, aguarde, nós vamos falar sobre isso daqui a pouco, irmã Cleide, que é a falta, às vezes, amanhece triste, sem vontade de ler a Bíblia. Eu quero dizer que a nossa natureza é esta, e vai ser assim até a volta de Jesus. Antes da volta é que nós vamos ser glorificados. Aí essa natureza que não quer saber das coisas de Deus vai morrer. Mas então, o que a irmã Cleide, para se fortalecer, o que você, que precisa se fortalecer, precisa fazer? Além do discipulado desta pessoa, ensine esta pessoa que está crescendo, que está começando, iniciando, a trabalhar por outros. Quando você está trabalhando por outros, você se fortalece. Agora, vamos a um ponto que o pastor Morris Venden coloca, e de uma forma bem especial. Deixa eu voltar aqui um texto. Queridos, eu vou encerrar aqui o compartilhamento, porque um dos textos principais que eu preciso passar não está aparecendo aqui para mim na tela. E esse texto eu julgo muito importante. Ok, ele está aqui e ele não apareceu. Vamos agora. Me perdoe. Ok, vamos ver se agora ele aparece para vocês. E vá. Ok, peraí, só um instante. Não está aparecendo. Já descobri o problema, me perdoe que acontecem essas coisas. Esse texto que nós vamos ler é um texto de Ellen White, onde esse texto ela faz uma citação muito importante. Só um instante mais, que às vezes trava aqui. Ok. Se em algum momento eu não conseguir aqui, porque o computador vai travando, e eu não conseguir mostrar o texto, eu vou ler daqui e vocês ouçam, ok? Mas acho que agora vai dar certo. Ok? Pronto. Eu preciso do feedback de vocês, se estará aparecendo para vocês aí o texto agora. Está, irmã Zilma, obrigado. Irmão Mário, o pastor Robson está como co-anfitrião, eu vou pedir ajuda dele enquanto eu molho minha garganta e bebo água. Sim, pastor. Então, leia, por gentileza, irmão pastor Robson, mas leia pausadamente, esse texto é chave, muito importante. Ou o pastor Robson foi arrebatado? Então, leia, irmão Mário, por favor. Vou ler aqui, pastor. Bem pausado, tá, irmão Mário? Bem pausado. Vamos meditar, irmãos, nesse texto, por favor. Seguir a Jesus requer uma conversão de todo o coração e uma repetição diária dessa conversão. Não importa quão completa tenha sido nossa consagração quando nos convertemos, esta não nos valerá de nada, a menos que haja uma renovação diária. Consagre-se a Deus pela manhã. Faça disso a sua primeira atividade e ore. Toma-me, ó Senhor, para ser teu inteiramente. Deponho todos os meus planos a teus pés. Usa-me hoje para o teu serviço. Fica comigo, e tudo o que eu fizer seja operado por ti. Essa é uma questão diária. Cada manhã, consagre-se a Deus para aquele dia. Entregue-lhe todos os seus planos para saber se devem ser levados avante ou não, de acordo com o que a sua providência indicar. Assim, dia após dia, você poderá entregar sua vida nas mãos de Deus
e ela será cada vez mais moldada de acordo com a vida de Cristo. Amém. Obrigado, irmão Mário. Perceberam que cada manhã você acorda com o tanque do carro vazio? Pergunto, quando você vai fazer uma viagem, dá para fazer uma viagem sem abastecer o carro? Cada manhã nós amanhecemos com o tanque vazio, gravem isso. Então você tem que perceber que o seu parceiro de oração precisa desta conversão diária. Você precisa dessa conversão diária. Ah, no dia anterior eu tive livramento, no dia anterior eu tive bênçãos, no dia anterior eu tive vitórias, no dia anterior eu tive graça. Olha que bênção, eu preguei, eu consegui fazer isso, eu consegui. No dia seguinte você já fica confiante, não fica? É o dia que você vai ter derrota. Não podemos esquecer que a renovação é diária. E no livro Caminho a Cristo, Ellen White deixa claro essa questão. E por isso você acorda com esta necessidade. E por isso que é pesado, às vezes, eu me levantar mais cedo que vocês, ler o meu Reavivados, eu tenho falado isso para vocês, ler o texto, eu postei o texto lá por volta de 3h30 para vocês lerem, me perdoe, eu teria que ter postado ontem à noite, mas leiam e façam esta meditação. E agora lembre que o seu parceiro de oração precisa de intercessão. Você precisa também da unção. Olha o que o pastor Morris Venden também disse. E esse texto é necessário você também entender. Olha o que ele fala. Se você não descobriu a necessidade da conversão diária, não é perdão, que aqui para mim não está aparecendo tudo. Este momento será o ponto da virada em sua vida. Está no livro O Maior Discurso de Cristo. Nos deixa a promessa de que se buscarmos a Deus e nos convertermos diariamente, todas as nossas murmurações emudecerão, todas as faculdades serão resolvidas e todos os problemas agora desconcertantes nos encorajarão. E eu quero colocar para você agora, queridos, que quem não tem problemas, e quanto mais, olha o que eu vou dizer para você, quanto mais você se consagrar e entender isso e receber o batismo diário do Espírito Santo, quanto mais você então terão problemas desconcertantes, mas eles não vão mais te desanimar. Para isso, que lição você e eu temos que aprender? Estar enxertado na videira, ligado na videira, para ter os frutos que só em Cristo vamos ter. E para isto o eu tem que estar crucificado. E aí, quando você é provocado pelos bem próximos da sua família, você vai ter paciência, mansidão. Irmão Mário, leia, por gentileza, esse texto para mim, por gentileza, mais uma vez. Evangelismo, página 152. Desejo que compreendais claramente este ponto, que almas são impedidas de obedecer à verdade em razão de terem ideias confusas e também porque não sabem como entregar a vontade e a mente a Jesus. Precisam de instruções especiais quanto à maneira de se tornarem cristãos. Quando você estará agora, ou quando você estiver agora, cheio do Espírito Santo, Cristo habitando dentro de você, não mais do lado de fora, do lado de dentro, você vai operar, vai trabalhar com pessoas, mas entendendo que estas almas hoje estão nas mãos do inimigo. Você entende quando Jesus fala que você vai tirá-los das trevas para a maravilhosa luz? Mas antes de tirar das trevas para a maravilhosa luz, elas estão impedidas tanto de obedecer como compreender. Como que está a ideia, às vezes, de um filho afastado? Está confuso, ele está enredado. E aí você precisa agora levá-los a Jesus, eles vão precisar de instruções especiais de como se tornarem cristãos, e a primeira coisa é pedir que eles orem. Entenderam?
quando eu disse para vocês que vocês têm que fazer uma dupla de oração já com aquele que você vai ensinar, dar estudos bíblicos, para que ele comece a proferir. Ele vai dizer, eu não sei orar, respeite. Ele vai falar assim, mas eu nunca orei, respeite, mas dê uma forçadinha, diga a ele, olha, já viram crianças na escola lá do departamento infantil, em que a professora faz a oração e pede para o aluninho, para a criancinha de 4, 5, 6 aninhos repetir a oração? Eu já fiz isso com adultos mais velhos que eu digo assim, olha, você não consegue orar, mas é necessário que você seja liberto, compreenda as verdades, e você tem que pedir, tem que querer, vamos buscar. E eu falar, ore assim, e a pessoa fazia uma oração curta, é indispensável. Agora, para engajar essas pessoas, para ganhar almas, você precisa estar agora passando por este próximo passo. Você vai ter que falar para ela do Espírito Santo, dar estudos, vimos esse quadro ontem, vai ter que conduzi-las a grupos de oração, vai fazer dupla de oração com o seu discípulo, vai convidá-los a participar também das 40 madrugadas. E você precisa também agora estar continuando todos os dias com ele. E vou falar agora do pequeno grupo. Deixa eu tirar o compartilhamento de tela. O pequeno grupo. Queridos, há um texto bem claro que diz assim, não deixe de congregar como é costume de alguns. O apóstolo Paulo foi claro que muitos serão tentados a simplesmente não congregar, a ficar em casa, às vezes, desanimado. E aquela pessoa, se você que é batizado, que é cristão, não tem, às vezes, vontade de levantar mais cedo, de ir à presença de Deus, vontade de ir à escola sabatina, vou só no culto divino, não tem vontade de estar entre irmãos, saiba que isso é um sintoma grave de que sua vida espiritual não está bem. Mas é exatamente quando não está bem que você tem que ir lá. Você tem que ir à presença. E você sabe que quando você chega aqui na sala, está desanimado, você termina esse momento junto com os irmãos e houve aquele momento bacana no final, como é que você sai? Você sai animado, sai motivado com a experiência, com a palavra, com o que Deus ensina. E então é necessário aqui que você entenda que o ser humano tem um sentimento, uma necessidade que é de pertencimento a um grupo. E em Apocalipse 12, Jesus tem esse grupo e ele chama de igreja de Deus. A igreja dele, o grupo é chamado de remanescente. E ele quer que você comece a fazer parte disso e se sentir parte disso. Então, queridos, o pequeno grupo dentro da família ID está sendo o ponto nevrálgico deste projeto. Qual é o projeto de Deus? Que você aprenda a necessidade disso. Então, qual o desafio agora para a próxima etapa? É que você, além de estar em dupla, além de estar na sala das madrugadas, além de participar do grande grupo aos sábados de manhã, 6 horas da manhã, você também forme um pequeno grupo aí com vocês. Agora, de preferência, com 3 duplas no máximo. No máximo. Então, vamos aqui dar um exemplo para essa parte do ID, que é muito, muito, muito importante. Pastor Robson, ele tem a sua dupla, né? Pastor Robson, abra o seu áudio e me ajude. Você tem a sua dupla. Quem é a sua dupla, por favor, Pastor Robson? Olha, no momento, minha dupla é o irmão Célio. Ele é um irmão de lá de Quixabeira. Nós estamos orando aí já há algum tempo. Irmão Célio, mas ele não faz parte, ele não está aqui conosco, nesse grupo aqui. Então, veja só, irmão pastor Robson, ele não está nesse grupo aqui, então o exemplo vai ser fantástico agora. E repete o nome dele, que eu não gravei, por gentileza. Célio. Célio. Irmão Célio. Então, veja, o irmão Célio não está nesse grupo, mas você não acha que ele precisa estar num pequeno grupo de oração? Sim. Então, veja, agora o senhor chama ele vai fazer parte de um pequeno grupo, mesmo que virtual como esse, mas aí você escolhe 3 duplas, então todas as pessoas que você intercede, você chama para esse grupo, pode escolher terça-feira à noite, pode escolher na quarta, 5 da manhã,
ou pode escolher na quinta, às 6 horas da manhã, podem escolher fazerem o pôr do sol juntos, em pequeno grupo, toda sexta-feira. Não importa, o Espírito Santo vai orientar, mas o segredo para você começar a envolver o que você quer levar a Jesus é fazê-lo começar a gostar de estar com o grupo que pertence, que planeja, que deseja ir para o céu. Perceberam? Como é mais fácil, quando eu disse que em 40 dias, quem segue todos os passos, vê a pessoa sendo levada para a luz, aceitando o batismo, aceitando se entregar a Jesus, ela começou desde o início a ser convidada para um pequeno grupo. Durante 40 dias, nós temos cerca de 6 encontros de pequenos grupos. Eu não convidaria, talvez, direto para ir aos sábados. E eu quero aqui deixar claro que muitos chamam um interessado que nunca foi à igreja direto para ir aos sábados à igreja. Você já imaginou o que passa na cabeça desta pessoa que nunca pisou na igreja e começa a ouvir as terminologias da igreja ali? Então, o seu pequeno grupo, irmão Mário, não estou criticando, tá? O que eu vou falar agora, por favor. Mas o seu pequeno grupo não pode ter o formato das madrugadas com Deus. Não pode ter o formato de um culto divino com toda a liturgia. O pequeno grupo ele é informal, é um bate-papo. Como é que você encontra em pequeno grupo para falar de assuntos triviais? Né? O que vocês conversam? Né? Três mulheres falando sobre receitas, quando se encontram. Como é que é a empolgação das que gostam de cozinhar? Tem outras que não gostam. Né? O que vocês falam entre si? Então, o pequeno grupo deve ter, no início, esse bate-papo, como foi seu dia, do que elas gostam, elas têm que se sentir parte do grupo. E, aos poucos, elas sairão. Lembram do texto? Elas são impedidas de entender, têm mentes confusas, mas elas vão se sentindo parte. Aí tem o momento da palavra, que pode ser também um momento de estudar uma doutrina bíblica, e tem o momento da intercessão. Então, vocês vão orar ali onde 2, 3, já vão ensinando-os a ter duplas de oração. Então, veja, para termos sucesso no ID, é necessário termos um pequeno grupo. E aqui, irmão Mário, aqui, irmão João, irmãos que estão me ouvindo, pastor Robson, onde muitos não conseguem realizar. Os que têm aqui pequenos grupos presenciais foram prejudicados com a pandemia. E é nesse pequeno grupo, se você falar assim, pastor, mas eu não sei nem o que fazer, nem sei dar estudos bíblicos. Olha, as 3 duplas que estamos nos unindo aqui, façam pelo Zoom, que é gratuito o encontro, faz pelo Google Meet. Peça o Espírito Santo, ele vai ajudar vocês a se encontrarem até virtualmente. Mas eu quero agora dar um exemplo vivo de como deve ser esse momento. Eu não sei se o pastor Robson está pelo celular ou pelo computador, laptop, mas eu Eu queria estou que... no iPad, pastor. Tem como usar o celular e ler o texto que eu postei no grupo das madrugadas para nós aqui? Se não Sim, tiver, eu vou sim, ler. Olha o que nós tem. colocamos hoje no grupo das madrugadas, que foi o texto do livro Ciência do Bom Viver. Lê para nós, pastor Robson, com essa voz de locutor sua. Pronto. No Monte com Deus, é esse? Isso, olha, bem pausado. Olha, que se você não tem um estudo bíblico, olha só, o texto do ID pode servir para ser estudado no pequeno grupo. Vamos usar como exemplo hoje? Pode ler, pastor. Aí Pronto. cada um lê uma Vamos parte. lá. Pronto. Sobe a mim ao monte, diz-nos Deus. Êxodo 24, 12. A Moisés, antes de poder ser o instrumento de Deus na libertação de Israel, foram destinados 40 anos de comunhão com ele, na solidão das montanhas. Antes de levar a mensagem de Deus a Faraó, falou com o anjo na sarça ardente. Antes de receber a lei de Deus como representante de seu povo, foi chamado ao monte e contemplou a glória divina. Antes de executar justiça contra os idólatras, esteve escondido na fenda da rocha, e o Senhor lhe disse: eu apregoarei o nome do Senhor diante de ti. Êxodo 33, 19. Misericordioso e piedoso, tardio em iras e grande em beneficência e verdade, que ao culpado não tem por inocente. Êxodo 34, 6 e 7.
Antes de abandonar com sua vida a missão de condutor de Israel, chamou Deus ao cume do Pisga e fez passar sob seus olhos a glória da terra prometida. Antes que os discípulos partissem para a sua missão, foram chamados ao monte com Jesus. Antes do poder e glória do Pentecostes, veio a noite de comunhão com o Salvador, o encontro no Monte da Galileia, a cena de despedida sobre o Monte das Oliveiras, com a promessa dos anjos e os dias de oração e comunhão no cenáculo. Quando Jesus se preparava para alguma grande prova ou para alguma obra importante, afastava-se para a solidão dos montes e passava a noite orando a seu Pai. Uma noite de oração precedeu a consagração dos apóstolos e o sermão da montanha, a transfiguração, a agonia da sala do juízo e da cruz e a glória da ressurreição. O privilégio da oração. Nós também temos de ter um tempo para meditação e oração e para receber conforto espiritual. Não apreciamos como devíamos o poder e eficácia da oração. A oração e a fé farão o que nenhum poder da terra conseguirá realizar. Raramente somos colocados duas vezes nas mesmas circunstâncias, sob todos os pontos de vista. Experimentamos continuamente novas cenas e novas provas, onde a experiência passada não pode ser um guia suficiente. Temos de ter a luz perene que vem de Deus. Cristo envia sempre mensagens aos que estão atentos à sua voz. Na noite da agonia, no Getsêmani, os discípulos adormecidos não ouviram a voz de Jesus. Tinham um sentimento obscuro da presença dos anjos, mas não se deram conta do poder e glória da cena. Devido ao seu torpor e sonolência, não receberam a evidência que lhes teria fortalecido a alma para as terríveis cenas que ocorreriam. Hoje, da mesma forma, os que têm mais necessidade da instrução divina não a recebem, muitas vezes porque não se põem em comunhão com o céu. As tentações a que todos os dias estamos expostos fazem da oração uma necessidade. Os perigos nos assaltam em todo o caminho. Os que procuram arrebatar os outros do vício e da ruína estão particularmente expostos à tentação. Em constante contato com o mal, necessitam apegar-se fortemente a Deus, para não serem eles mesmos corrompidos. Breves e decisivos são os passos que conduzem os homens de um plano elevado e santo a um nível inferior. Num só momento, podem ser tomadas decisões que determinam o destino eterno. Uma fraqueza por vencer deixa o indivíduo desamparado. Um mau hábito, a que se não resistiu com firmeza, fortalecer-se-á em cadeias de aço, prendendo-o completamente. Que bênção. Atividade de oração. Obrigado mesmo. Antes de falar agora sobre as atividades de oração, agradeço aí o pastor Robson pela leitura e quero dizer o seguinte, esta leitura que o pastor Robson fez, cada um deve fazer individualmente, mas em pequeno grupo, a leitura do dia pode ser repetida ali diante de vocês. E aí, o que acontece tanto com a dupla de oração como num pequeno grupo? E nós fazemos no nosso grupo de encontro às 6 da manhã, que vamos ter hoje. O que a gente faz? A gente permite que as pessoas comentem o texto. Nós temos um texto bíblico no ID, as pessoas comentam, e com isso vocês percebem como a gente cresce. Precisamos desenvolver, não só ensinar, mas ouvir o que estão dizendo. E agora vem uma atividade de oração para a dupla. E no pequeno grupo aqui é um pouco diferente, mas na dupla você chama agora o parceiro de oração, depois da sua comunhão pessoal, você vai orar com o seu parceiro de oração, para quê? Olha os pontos, para que Deus continue a batizar cada um com o seu Espírito Santo, para que Deus traga reavivamento para a vida, para as suas vidas e para a igreja, para que Deus abençoe seus esforços em se tornar parte de um grupo de comunhão, coinonia, ou abençoar seu grupo de comunhão, se você já está em um, que é o pequeno grupo, e orar pelas pessoas da lista de oração.
estes são os passos. E todas as 40 madrugadas que vamos fazer, vocês vão ver essas atividades no final. Vocês vão ver algumas sugestões e perguntas sobre o texto, que aqui foram cortadas hoje. Mas vocês vão ver que isso enriquece e que aquele que não tinha conhecimento da Bíblia, não tinha costume de ler a Bíblia, não sabia nem orar, num pequeno grupo, onde 3 duplas se reunindo no máximo, vão dar 6 pessoas e cada uma das 6, chamando as pessoas que eles estão intercedendo, já vai formar um bom grupo. E ali vocês vão estudar e ali Deus vai abençoar e vai fazer grandes milagres na vida de vocês. Amém. Sabe, queridos, eu quero nesse momento desafiá-los a irem para essa parte do ID, que é a crucial, como eu tenho dito para vocês, que é, além de orar a sós, por isso que eu adoto os momentos a sós, acho importante estar em momentos a sós. Depois você ora em dupla, chama o seu parceiro, discute com o seu parceiro o texto, mas também planejem dentro das 40 madrugadas que vamos ter daqui a pouco, vamos iniciar. Mas você tenha, simplesmente, dentro das 40 madrugadas, vocês tenham agora também 6 encontros na data que as 3 duplas vão se encontrar. Então, qual é o desafio de hoje, irmão Mário? Me ajude e reforce. O desafio de hoje é nos organizarmos de hoje para amanhã em 3 duplas que vão formar um pequeno grupo, tá certo? Eu só não vou entrar com alguma dupla de vocês, porque o meu pequeno grupo vai ser aqui com o meu ancião Ney Robson, que até estamos ajustando aqui para conseguirmos esse dia com ele e com as pessoas que estamos discipulando. Mas vocês vão se organizar em 3 duplas para formar, quando iniciarmos as 40 madrugadas, vocês vão ter 6 encontros. Eu acho que ficou claro, não ficou, irmão Mário? Ou numa terça ou numa sexta, em algum momento, para que vocês, nesses 6 encontros, levem o seu discipulando a conhecer que tem uma família, fazê-lo sentir-se pertencendo a uma família. E eu espero que eu não tenha corrido demais, mas tenha passado o principal, que é hoje ter um pequeno grupo, nem que seja virtual. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Senhor, toma o meu coração.